Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Cante mais uma vez. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Este é um amor que não mede esforços. Este é um amor que nos alcança, que nos constrange. Mesmo quando ainda éramos pecadores, este amor nos alcançou. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. O grande amor de Deus, o Rei que me formou, das trevas me tirou. A água que saciar, o pão que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantarei. Aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. A água que saciar, o pão que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantaremos. Aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Cante aleluia. 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 Fui perdoado
como pedras preciosas olhando pra mim. Os teus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Os teus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. E nós queremos ver os teus olhos como chama. E nós queremos ver os teus olhos como chama. E nós queremos ver os teus olhos como chama, chama. E nós queremos ver os teus olhos como chama. Aleluia, aleluia, perdoado. Sabe, eu não sei como chegou o seu coração aqui nessa noite. Amado por Jesus. Jesus disse que bem-aventurados os que são pobres de espírito. Sabe, eu espero que você tenha vindo até a casa do Senhor e diga assim: Deus, eu preciso do Senhor Jesus. Eu sou pobre de espírito, Pai. Eu preciso que o Senhor derrame hoje algo sobre a minha vida, Jesus. Sabe, se você não veio com essa expectativa, eu peço que você se esqueça, se esvazie das coisas desse mundo, que você se desligue das coisas que não partem dos céus, e você faz assim: Deus, fala comigo, Pai. Traz uma palavra para o meu coração, me dá uma direção, muda o meu coração para que ele te ame mais, para que ele busque mais as coisas do Senhor, para que eu passe a te contemplar mais, para que eu me pareça mais com o Senhor, Jesus. Sabe, peça isso a Jesus, chegue aqui na presença de Jesus como alguém que é pobre de espírito. Bem-aventurado os que são pobres de espírito. Olha isso a Deus agora. Fala: Jesus, fala comigo, Pai. Peça isso a Jesus, peça por misericórdia, Ele vai nos atender. Ele é um Pai bom, Ele é um Deus misericordioso. Jesus, nós te pedimos, Pai, nós te entregamos esse momento de adoração, Pai. Nós te agradecemos por estar hoje na Tua casa e poder louvar ao Senhor, Pai. Que nós venhamos ser cada vez mais mudados no nosso momento de adoração. Nós queremos contemplar o Senhor e ser mais parecido contigo e ter uma vida mais entregue ao Senhor, Jesus. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, de estar em Tua casa, Jesus. Jesus, usa a Tua palavra, Pai, para que ela mude o nosso coração agora. Que a Tua palavra venha ser um instrumento de mudança em nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Teu Espírito, venha falar aos nossos corações, Pai, e mudar as coisas de lugar dentro do nosso coração. Se nossas paixões, se nossos amores estão desordenados dentro de nós, Pai, leve eles ao Senhor, Pai. O nosso coração quer estar nas coisas do Senhor, Jesus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentem-se, fiquem à vontade. Primeiro eu queria saudar os nossos visitantes. A tia Socorro é a primeira vez que ela veio no curso de jovens. O Pedro, um grande amigo meu, irmãozão que Deus me deu aí. E a sua esposa, agora já é esposa, casada essa semana, a sua esposa Suelen e o Matheus, meu xará. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Glória a Deus. Gente, vocês estão felizes? Vocês estão felizes, animados? No nosso último culto de jovens, a gente assistiu The Chosen lá em casa, foi bem legal. Eu falei: perdeu. Foi show. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes. Abram a Bíblia de vocês em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Deixem elas
portas abertas e olha, chegou mais um visitante pela primeira vez, irmão Irineu. Que bênção, gente, que bênção. Irineu é a família, glória a Deus. Carol, Angeli e Benjamin, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, gente. Abram a Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 1. Deixa ela aberta aí, que a gente não vai começar a ler agora. Vocês já se perguntaram qual é o propósito das nossas vidas? Sabe, a ciência pode explicar algumas coisas. Ela pode explicar como é que o homem é concebido, como é que o homem nasce, os processos químicos que estão envolvidos ali naquilo. Mas ela não pode explicar o porquê. Por que nós nascemos, por que vivemos a vida da maneira que vivemos. Isso são respostas que a ciência não pode nos dar, do porquê. Qual é o sentido por detrás da vida? Qual é o sentido por detrás das coisas que nós fazemos? Por que nós temos filhos, família? Por que nós vemos a casa do Senhor? Por quê? E é interessante que tem um livro na Bíblia, e é o livro que é exatamente o livro que a gente abriu, que é o livro de Eclesiastes, que ele trata justamente sobre o sentido por detrás das coisas da vida. E ele questiona várias coisas, ele questiona a sabedoria, ele questiona os relacionamentos, ele questiona o prazer, as riquezas. E sabe qual é o mais louco? Que para o autor de Eclesiastes, que é Salomão, a conclusão que ele chega é que nada faz sentido. Tudo é vaidade. A palavra, em algumas traduções, vai ser vaidade. Tudo, às vezes, é como correr atrás do vento. Essa palavra no hebraico, ela tem uma noção de fumaça. Sabe? Você já sabe quando a gente tomava aquelas bebidas na aniversário de 15 anos, que tinha gelo seco? Sabe? A fumaça está ali, mas é como se ela não tivesse. Se você tentar agarrar ela, ela se vai pela sua mão. E essa é a conclusão dele em relação a quase tudo em relação à vida. Ele fala, sabe, tudo é como se fosse uma fumaça. Quando você pensa que está com ela na mão, ela já se foi. E a conclusão que ele chega é, nada tem sentido. Será que por quê? Porque uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, que tinha tido experiências com Deus, chega a essa conclusão. Pode, e o livro de Eclesiastes mostra isso, pode um homem que se relacionou com Deus, que teve experiência com Deus, achar que a vida não tem sentido, não encontrar propósito nas coisas dessa vida. É possível. E vamos descobrir o porquê disso, o porquê dessa constatação de Salomão. Vocês já abriram a Bíblia de vocês lá em Eclesiastes 1, vamos ler até o versículo 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? E aqui nós podemos parar. Esses 3 primeiros versículos, eles são as chaves para que a gente entenda porque Salomão tem uma perspectiva tão negativa da vida. Alguns autores vão defender que Salomão, propositalmente, ele está ignorando as coisas celestiais, e ele está se apegando, quando ele fala debaixo do sol, ele está ignorando as coisas de Deus, e ele está fazendo uma perspectiva apenas das coisas terrenas. Outros autores vão defender que, não, Salomão estava passando por um período de crise existencial. E não importa qual postura que a gente adote, as reflexões, é possível fazer ambas reflexões. Mas o que é interessante é que a primeira coisa para que a vida perca o sentido é que nós passamos a olhar a vida com uma perspectiva do meu eu. Ele diz assim no versículo 3, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho? Se nós olharmos a vida a partir do meu eu, se nós tivermos uma vida com uma visão antropocêntrica, onde o homem é o centro, realmente a vida perde o sentido. E é por isso que nós vemos uma geração que fala tanto sobre amor, tanto sobre empatia, que uma geração que fala tanto sobre propósito. E nós temos tanta depressão, suicídio, ansiedade. Porque as pessoas querem
que nós olhemos o mundo a partir de nós, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse: o homem que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o homem que entregar a sua vida por amor de mim, a achará. Então, se nós ficarmos querendo achar sentido na vida a partir do meu eu, as coisas têm que fazer sentido para mim, é o que a sociedade hoje prega. Faça o que te faz bem. Tem que fazer sentido para você. O resultado disso é o que nós encontramos aí. Tantas doenças psicológicas, tanto suicídio, tanta maldade. Porque as pessoas colocam o eu dela como o centro do universo e vivem a vida para si próprias. Esse é o primeiro caminho para que uma vida não faça sentido. Uma vida que tira Deus do centro, tira o plano divino, o soberano de Deus do centro e se coloca lá e fala: as coisas têm que me agradar, as coisas têm que fazer sentido para mim. O meu trabalho tem que dar resultado para mim. E é interessante porque uma das coisas que Salomão questiona, que ele fala assim que trouxe enfado para ele, é a sabedoria. Só que a sabedoria de Salomão foi usada para um instrumento de justiça. Vocês devem se lembrar quando duas mulheres estavam querendo, uma criança havia morrido e duas mulheres alegavam ter o mesmo filho. Uma falou: esse filho é meu, e a outra falou: esse filho também é meu. E Salomão ali, com uma sabedoria divina, ele fala assim: então tá bom, eu vou partir a criança e vou dar metade para cada. Uma falou assim: tudo bem. E a outra falou: não, misericórdia, não faça isso. Pode entregar para ela. Esse era o amor da mãe, Salomão sabia disso. Olha como ele foi sábio. Mas quando ele olha para o que a sabedoria trouxe de problemas para ele, a conclusão que ele chega é: trouxe enfado. Quando nós temos os olhos muito na gente, realmente as coisas perdem o significado. Quando nós não olhamos como o nosso dom, o nosso esforço serve ao nosso próximo, como isso serve e contribui para a glória de Deus, realmente essas coisas a gente tem uma visão pessimista em relação a elas, por melhores que elas sejam, como é o caso da sabedoria de Salomão. O segundo aspecto que faz com que a vida perca o sentido é o que Salomão diz no final do versículo. Ele fala assim: que ele fez debaixo do sol. E é uma das, como eu falei, é uma das correntes defendidas por alguns teólogos que ele está ignorando as coisas celestiais. E realmente a vida perde muito sentido quando a gente ignora as coisas celestiais. Se eu ignoro que Deus tem um plano superior, que a minha vida não vai acabar nessa terra, que eu estou aqui para cumprir uma missão, se eu ignoro esse tipo de coisa e vivo a minha vida e olho para a minha vida terrena, realmente não vai fazer sentido. Por mais bem sucedido que eu seja nessa terra, uma hora eu vou morrer. Por mais que eu sirva as pessoas, uma hora eu vou morrer. E se nós ignoramos o aspecto espiritual da nossa vida, realmente a vida perde sentido. Então, os dois primeiros erros que uma pessoa pode cometer para que a vida dela não tenha um propósito, para que ela não encontre sentido na vida: 1. Olhar a vida a partir do seu próprio eu. E 2. Ignorar as coisas espirituais. Agora, vamos falar de algumas coisas que Salomão viu, que ele constatou que ele buscou sentido, ele buscou se sentir realizado por meio dessas coisas, e ele não encontrou satisfação, ele não encontrou uma realização plena nessas coisas. Mas é interessante, sabe, porque eu queria dar um adendo, porque a maioria das coisas que Salomão questiona nesse livro são coisas que Deus tem para a nossa vida. Ele fala sobre a sabedoria, relacionamentos, o prazer, a prosperidade. Ele fala de várias coisas que às vezes Deus tem para a nossa vida. São dádivas dadas de Deus para nós. Só que se nós tivermos uma visão errada em relação a essas coisas, se nós queremos dessas coisas algo que elas não podem dar, aí elas perdem o sentido. E é interessante, na minha Bíblia aqui de estudo tem uma frase fantástica. Ela diz: tudo o que é temporário deve ser visto à luz do que é eterno. Tudo o que é temporário deve ser visto à luz do que é eterno. Tudo que nós vivemos nessa vida, que são coisas temporárias,
nós temos que ter uma visão de eternidade em relação a isso. E aí coisas simples como cuidar de um filho, cuidar da casa, passam a ter mais sentido. Cuidar da sua família, zelar pelo seu relacionamento com Deus, porque você sabe que, isso são coisas que vão permanecer para a eternidade. A Bíblia fala de obras de ouro, que o fogo não consumirá. Você passa a valorizar mais as coisas de Deus. Então, uma perspectiva certa, olhar para as coisas terrenas com uma perspectiva espiritual, isso vai trazer sentido para as coisas dessa vida. E aí vocês podem abrir a Bíblia, quer dizer, vocês estão com a Bíblia aberta, né? E aí a gente vai ler agora o capítulo 2, o versículo 1, 10 e 24. Diz assim: disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria. Eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. É interessante porque, vamos continuar a leitura? Versículo 10. E tudo quantos desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. E o versículo 24 diz assim: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. É interessante que ele fala do prazer. E o C.S. Lewis, no livro dele, Carta de Diabo para o seu Aprendiz, ele fala como o prazer é algo criado por Deus. Deus criou o prazer para que nós nos deleitássemos nessa vida. Mas o diabo, de certa forma, corrompe isso. E faz com que as pessoas sejam viciadas no prazer, que elas coloquem o prazer dela na frente de outros princípios bíblicos. Elas coloquem o prazer como Deus de suas vidas. E eis o problema. O problema não é o prazer em si. É quando esse prazer ele é contrário à vontade de Deus. Mas é interessante que ele busca um sentido nesse prazer. Ele fala que ele não negou nada que os olhos dele queriam para ele. Salomão era um rei, muito rico. Ele disse aqui que ele teve tudo o que ele quis, mas ele não encontrou sentido nisso. Ele não encontrou o propósito nisso. Porque o prazer, ele não pode oferecer isso. Ele pode servir de um deleite, ok, ótimo, glória a Deus por isso. Mas não é em busca do prazer que nós devemos viver na nossa vida. A segunda coisa que Salomão constata que não trouxe sentido à sua vida, que não fez dele uma pessoa realizada, são as riquezas. E aí eu gostaria agora de ler Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10 diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Ele fala que pessoas que amam o dinheiro, e a Bíblia mais à frente diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui ele fala que a pessoa que ama o dinheiro, que vive em busca de riquezas, a vida dela é uma vaidade, a vida dela não tem sentido. E Jesus deixa muito claro como o dinheiro pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. O dinheiro por si só não é um Deus, a menos que a pessoa faça dele um Deus. A menos que esse dinheiro comece a governar as decisões dessa pessoa. Sabe, e a gente não tem noção, porque antigamente as pessoas faziam um sacrifício de morte ali diante de alguns deuses. E hoje as pessoas fazem sacrifícios vivos diante do dinheiro. Quantos pais sacrificam os seus filhos para o dinheiro? Olha só, eles se preocupam com o filho deles desde pequeno. Fala, não, meu filho vai ser ele vai ter toda a condição para se empregar bem. Ele vai falar mais de uma língua. Ele vai ser uma pessoa culta. Mas ele não se preocupa que o filho dele seja um homem temente a Deus. Ele cria o filho
dele para que seja uma pessoa de sucesso, mas não quer para que seja um cristão genuíno. Glória a Deus. Sim. Ele se importa que o filho dele, ele faz questão de levar o filho dele 3 vezes na semana, no inglês, para o filho dele aprender uma segunda língua. Mas não faz questão de trazer ele até a salinha das crianças, para que ele aprenda da palavra de Deus. Aleluia. Eles estão sacrificando os filhos deles para o Deus da riqueza. E os filhos deles se tornam pessoas bem-sucedidas na vida, mas não são tementes a Deus, e eles dizem: ah, meus filhos estão bem. Meus filhos estão bem. Estão lá, estão trabalhando, casaram, mas não temem a Deus. Filhos que foram sacrificados à riqueza. Quantas pessoas sacrificaram o seu relacionamento com Deus por causa das riquezas? Foram aceitando demandas de trabalho e começaram a trabalhar 6 dias na semana e apareceu mais um trabalho, agora ela trabalha aos domingos e ela nunca tem tempo para Deus. Ela nunca tem tempo para os devocionais dela, porque ela está sempre cansada. Ela não consegue vir à igreja aos domingos, porque ela sempre arruma um trabalho extra. Ela sacrifica o relacionamento dela com Deus no altar das riquezas. Quantas pessoas sacrificam o seu relacionamento familiar no altar das riquezas? Ela está sempre fora de casa, se preocupando em ganhar mais dinheiro, e diz: não, é para sustentar a minha família, é para que meus filhos e minha esposa vivam bem. E aí, não tem filhos que temem a Deus, não tem um relacionamento para a glória de Deus, muitas vezes terminam os seus relacionamentos. Gente, isso aqui é bizarro, não sei se vocês... Eu acompanho alguns canais de finanças, e eu já vi um cara falar, tipo assim, se sua esposa... Se você já tentou de tudo, e sua esposa não é econômica, te atrapalha a ser rico, você para dela. Meu Deus. Um relacionamento sacrificado no altar ao dinheiro. Porque é mais importante ser rico do que estar casado. Olha só. Pais que sacrificam seu relacionamento com seus filhos, porque estão sempre trabalhando. É mais importante que você seja presente para os seus filhos. Nós, a maioria aqui jovens, quando nós tivermos nossos filhos, é mais importante que nós estejamos presentes. É importante mais que a gente ensine eles a temerem a Deus, do que dê, sei lá, boas roupas, uma boa escola. Não. É mais importante que eles amem e temam ao nome de Jesus. Glória a Deus. As pessoas sacrificam o propósito de Deus para a vida delas em nome do dinheiro. O Paulo Borges Jr., um pastor, ele conta uma história engraçada. Ele fala que um irmão da igreja chegou nele e falou assim: pastor, Deus está me mandando para outro lugar. Aí ele falou assim: rapaz, e como é que você chegou a essa conclusão? Você escuta Deus assim tão bem, eu também quero aprender a escutar. Ele fala: não, é porque me apareceu uma proposta de emprego para ganhar mais em outra cidade. Aí ele falou: tá, então se fosse menos dinheiro era o capeta, como é mais é Deus que está te levando. Só que muitas vezes, esse é o crivo das nossas decisões. Nós não nos preocupamos se nós estamos no lugar onde Deus nos plantou. Nós falamos: não, tem uma proposta para ganhar mais, então eu vou para lá. Será que nós levamos em conta o propósito de Deus? Nós levamos em conta buscar entender por que nós estamos ali onde nós estamos, onde Deus nos plantou? Ou qualquer proposta a mais de dinheiro já é a base das nossas decisões? Isso aqui é uma coisa que Deus colocou no meu coração um tempo e eu acho isso muito forte. Tem pessoas que têm transformado pedra em pão por sugestão do diabo e no final dão glória a Deus. Elas deveriam ser honestas e pelo menos dar glória ao diabo. Porque nem toda prosperidade vem de Deus. Amém? Pessoas que sacrificam seus filhos, suas famílias, sacrificam um relacionamento com Deus por causa do dinheiro. E aí ela vê uma situação, a pedra diz um pouco sobre escassez, né? Jesus está ali no deserto, numa situação de escassez. E o pão diz sobre prosperidade. E pessoas escutam o que Jesus escutou: transformem essas pedras em pães. Aí eles falam: realmente, Deus não quer que eu viva uma situação de escassez.
Só que eles não sabem que é o diabo que está fazendo a proposta. Aí eles falam, realmente o que tem que fazer? Trabalhar 3 vezes mais, arrumar um segundo emprego no domingo, parar de ir à igreja porque toma muito meu tempo, diminuir o tempo que eu passo com meu filho. E aí a situação da vida dele melhora financeiramente. Aí ele fala, nossa, glória a Deus. Mal sabe essa pessoa que ela transformou pedra em pão por uma sugestão do diabo. É melhor que nós vivamos uma escassez dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida, que vivamos uma prosperidade que Deus não tem para nós. Glória a Deus. Aleluia. Que vivamos uma prosperidade dando voz ao diabo. É muito melhor. E a terceira coisa pela qual as pessoas buscam um sentido pela vida. E Salomão também fez isso. E aqui eu diria que é a principal coisa pela qual as pessoas buscam encontrar um sentido na vida. E é no trabalho. E vocês podem abrir em Eclesiastes 2. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. E é interessante porque realmente o trabalho tem esse poder de, pelo menos por um momento, proporcionar uma sensação de satisfação. Ainda mais quando é um trabalho que tenha um grande prestígio social. Muitas pessoas realmente se sentem realizadas. Mas como é na vida de Salomão, é na vida da maioria dessas pessoas. Essa realização passa e depois ele vê que realmente não tinha sentido. Aquilo não era o sentido da vida. Versículo 10 diz assim, E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Essa parte do B do versículo é a mais importante para a gente. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha que interessante, porque primeiro ele diz, eu encontrei a minha porção, meu coração se alegrou com o trabalho das minhas mãos. E no versículo de baixo ele fala, tudo era vaidade. Quando eu olhei para aquilo, eu não encontrei um sentido a mais em tudo aquilo ali. E quantas pessoas gastam a vida procurando que seus trabalhos tenham uma repercussão social, que alcance muitas vidas, de forma que assim a vida dela vai fazer sentido. Mas isso é ilusão, isso é como Salomão disse, isso é vaidade. Gente, o pai de Jesus, ele era carpinteiro. A mãe de Jesus provavelmente era uma mulher do lar. Ela provavelmente nem tinha um ofício externo. Paulo, por algum tempo, ele fez barracas. Pessoas que viveram uma vida com propósito. Amém? Se Deus te colocou numa esfera de atuação onde o seu trabalho é relevante socialmente, amém, glória a Deus por isso. Mas amém também se seu trabalho não tem uma grande expressão social. Glória a Deus por isso também. O nosso valor não está na relevância do nosso trabalho perante a sociedade. É interessante porque isso é uma linha defendida por alguns teólogos, por alguns filósofos, sabe? Eles falam que nós somos uma subjetividade, que a gente só consegue se ver naquilo que nós fazemos. Não. Isso não é verdade. Nós não somos o que nós fazemos. Nós somos quem Deus diz que a gente é. Glória a Deus. Aleluia. Isso até seria verdade se falasse sobre os frutos do Espírito. Aí seria verdade. Realmente, nós somos... Jesus falou que os frutos revelam qual é a árvore. Amém? Se nós temos dado os frutos do Espírito, seja num trabalho de baixa expressão social ou de alta expressão social. Se nós temos frutificado como os verdadeiros cristãos, nós estamos no caminho certo. É importante que a gente entenda que, eu ouvi isso num podcast, meu irmão me falou até, eu achei isso fantástico. Aquele cara, ele diferencia propósito de missão. Ele fala assim, não, o propósito é algo imutável.
mas as missões vão variando de acordo com a vida. Isso é interessante porque o título dessa mensagem é: o nosso propósito é viver com o coração no lugar certo. Então o nosso propósito, o meu propósito não é, sei lá, ser médico, engenheiro, advogado. Não, as pessoas acham que o propósito delas está numa profissão. Não. Talvez Deus tenha te dado uma missão nesse sentido. Amém? Mas o seu propósito sempre vai ser se relacionar com Deus. O seu propósito sempre vai ser amar Deus acima de todas as coisas. Então o nosso propósito é algo imutável. Mas nós temos diversas missões ao decorrer da vida. A missão de ser filhos e cuidar dos nossos pais em determinado momento. A missão de uma hora ser pais e ter que cuidar dos nossos filhos. Uma missão de um emprego, talvez muitas vezes temporário. Outra, sei lá, uma carreira brilhante, uma jornada interessante. São missões que vão alternando ao decorrer da vida, mas o propósito nunca pode se perder. Que é perder o coração do Senhor. Que é ter Deus como o maior amor da sua vida. Isso nunca pode se perder. Seja fazendo pequenas missões, quando se trata de trabalhos, seja fazendo grande. O nosso propósito sempre é algo muito grande e é o mais precioso. Glória a Deus. Amar Deus acima de todas as coisas. E é interessante porque isso até dá uma crise na nossa cabeça, né? A gente fala, nossa, o que Deus quer que eu faça? Para que caminho Deus quer me levar? E Santo Agostinho tem uma frase fantástica. Ele fala, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Sabe por que essa frase é fantástica? Porque se o nosso coração realmente teme a Deus, se Deus é o maior amor de nossas vidas, a vontade dele vai ser implementada no nosso coração. A Bíblia diz que Deus opera o querer e o realizar. Então, se você tem se dedicado em manter um bom relacionamento com Deus, pode ficar tranquilo. Ele está direcionando a sua vida. Aleluia. Ele está abrindo e fechando portas para que você passe. Ele está direcionando os caminhos da sua vida. Amar a Deus fará que nós tomemos as decisões certas na nossa vida. E agora eu gostaria de mostrar, na prática, a vida de um homem que teve um propósito e ele cumpriu muito bem, que é o exemplo de Davi. Ele foi um homem que amou Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O coração dele estava no lugar certo. Ele viveu o propósito. E durante a vida dele, ele teve várias missões. E eu vou apenas contar, não vou pedir para a gente ler, senão vai tomar muito tempo. Mas Davi, ele começa como um pastor de ovelhas. E é interessante porque Samuel vem ungir Davi, e aí ele fala, Deus fala para Samuel aquela frase que a gente usa muito, né? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Uau! Quando ele era um simples pastor de ovelhas, o coração dele já estava no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu espero que Deus hoje coloque isso no nosso coração. Que a gente entenda a importância de ter um coração certo agora, no ensino médio, quem está no ensino médio, na faculdade, quem está na faculdade, no trabalho, quem já está no trabalho, na igreja, que a gente, sei lá, é o que? É ficar na mídia social? Nossa, eu vou ter um coração sincero aqui na mídia social, vou fazer o que me foi designado. Deus está vendo o nosso coração. Deus viu o coração de Davi quando ele estava apenas pastoreando ovelhas, porque aquela era a missão dele no momento, e ele cumpria com êxito. No segundo momento, Davi é ungido a pastor, ungido a rei, e aí ele vai levar, gente, olha que legal, Davi é ungido a rei, e ele volta a pastorear ovelhas. Sabe, às vezes Deus nos dá uma promessa e a gente fica assim, patinando assim, Deus, o que eu vou fazer? Sabe, as obrigações que você tem para fazer hoje, sei lá, cuidar da casa, cuidar dos seus pais, cuidar dos seus filhos, continuar no seu trabalho, isso. Voltar a fazer o que você estava fazendo. Deus vai direcionando as coisas. Não fica esperando que vai acontecer, eu fui ungido aqui, de uma hora para outra tudo vai virar e eu vou me tornar rei de Israel. Não, ele voltou a pastorear ovelhas. E é interessante porque estava tendo uma guerra ali com os filisteus, estava para começar uma guerra.
E aí Davi nem foi chamado como guerreiro, não sei se pela idade dele ou algo do tipo. E aí, porque ele era muito franzino, não sei. Mas ele vai lá levar comida para os irmãos dele. E aí quando ele chega lá, ele escuta, quem matar o gigante filisteu vai se tornar rei de Israel e vai casar com a filha do rei. Ele fala, rapaz, eu fui ungido rei. E tem que, para se tornar rei de Israel, tem que matar esse cara aí. Opa, sou eu. É para mim essa missão. É interessante porque Davi não foi chamado para guerrear. Aquela obrigação, teoricamente, não era dele, mas ele se responsabilizou. Porque ele via um propósito de Deus naquela situação. Assim tem que ser na nossa vida. Às vezes tem situações em que não são nossa responsabilidade diretamente. Nós nem fomos chamados para estar lá. Mas como a gente às vezes vê as coisas além, pelo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, a gente assume responsabilidades que nem são nossas. Não, tá bom, guerreiro, eu. Glória a Deus. E lá ele foi. Aleluia. E ele vai lá e derrota Golias. É interessante também porque as pessoas querem encontrar o propósito da vida delas olhando para dentro. Mas a gente vai encontrar, sabe, aquele trabalho, aquela missão, aquilo que nós nascemos para fazer, que Deus nos capacitou, olhando para fora. Davi, ele se descobriu guerreiro diante de uma situação que ele olhou para a necessidade do povo dele. E ele falou, rapaz, eu já matei um urso, já matei leões, vou pegar esse filisteu. É assim que, sabe quando você vai ter sabe quando você vai encontrar o propósito certo, assim, nessa visão de propósito, né? Um trabalho, um ofício, ou uma missão na sociedade, é quando você olhar para as pessoas e falar assim, caraca, as pessoas têm necessidade disso, e eu posso suprir. Você olha para as necessidades da sociedade e fala, você não fica olhando para si para achar essa missão, você olha para o outro. Aí você fala, nossa, eu posso suprir essa necessidade. E talvez não seja a sua responsabilidade de direta suprir essa necessidade, mas porque você entende que Deus já te capacitou para aquilo, você vai lá e faz. E a terceira missão que Davi teve, Davi já tinha sido ungido rei e voltou a pastorear ovelhas. Ele vai lá, mata o filisteu e ele volta a pastorear ovelhas. Ele continua fazendo as coisas que ele tinha para fazer. E é assim que a gente vive uma vida com propósito, mantendo o nosso relacionamento com Deus e fazendo as missões que ele vai nos dando. E aí, Davi está lá pastoreando ovelhas, e aí o Espírito do Senhor já tinha começado a sair de Saul, e demônios começaram a atormentar a vida de Saul. E aí precisa de uma pessoa para tocar harpa. E quem é essa pessoa? Davi. O que tem a ver tocar harpa com ser rei de Israel? O que tem a ver pastorear ovelhas com ser rei de Israel? Mas ele entende que aquela missão foi dada a ele vai lá e cumpre. Tem uma frase que diz assim, muitas vezes a vontade de Deus está expressa na necessidade da igreja local. Muitas vezes a vontade de Deus está expressa na necessidade da igreja local. Às vezes a gente fica perguntando, Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Olha para a necessidade das pessoas que estão ao seu redor, dentro da igreja, dentro da sua família, dentro da sociedade. E aí você vai descobrir que Deus já te capacitou para que você cumpra aquela missão. E assim você vai entender que é da vontade de Deus. E tudo bem se aquilo não estiver diretamente relacionado com as promessas que você já tem recebido de Deus. Tocar a harpa não tinha a ver com ser rei. Mas tudo bem. E é interessante porque a harpa também, que era um dom de Davi, que ele tocava e espíritos maus saíam do corpo de Saul, era um dom que Deus tinha dado para ele. Mas ele não se apegou àquele dom. Ele entendeu que aquele dom serviu para ele chegar no palácio, tocar para o rei e está tudo bem. Já imaginou se Davi fala assim, rapaz, um dia desse eu era pastor de ovelhas e agora eu estou tocando harpa para o rei. Uau, vence na vida. Você acha que eu vou arriscar isso aqui querendo ser rei? Rapaz, já estou vivendo no palácio. Às vezes Deus abre portas na nossa vida, mas a gente não sabe a hora de sair de lá. A gente tem que entender,
processos que Deus nos coloca com um propósito e depois nos tira, e está tudo bem. E às vezes isso está até relacionado com a minha vocação. Às vezes eu sou vocacionado, sei lá, eu levo muito jeito para cuidar de crianças, e Deus me leva até uma escola. Só que depois Deus quer me levar para outro lugar, e aí eu falo, não, é o meu dom cuidar de crianças. Davi não ficou lá falando assim, não, meu dom é tocar harpa, eu vou ficar aqui para sempre. Não. Ele quis seguir o plano principal de Deus. Ele quis seguir o plano soberano de Deus. E é assim que a gente tem que fazer nas nossas vidas. A quarta missão que Davi tem é o sobreviver. Ele entrou no modo sobrevivência. Não sei se eles já entraram nesse modo. Eu já fui concurseiro e a vida do concurseiro é modo sobrevivência. Você está sobrevivendo. E Saul começa a perseguir Davi, ele começa a ter que fugir, ele começa a passar várias dificuldades. E ele vai parar dentro da caverna de Adulão. Ele estava lá, meu irmão. Ele não estava lá por um propósito, ele não estava lá por um dom. Ele não estava lá porque ele queria, ele estava lá porque ele estava querendo sobreviver. E às vezes são assim que a gente vai tomar algumas decisões na vida, gente. Às vezes a necessidade nos empurra para um lugar onde a gente não quer estar, desconfortável. O que a gente não pode perder? O coração do Senhor. Aleluia. A gente não pode perder que nosso coração continue no Senhor. A gente vai passar por momentos de altos e baixos nessa vida, momentos de vale, de dificuldade. Que a gente não perca o coração do Senhor. Às vezes a gente vai estar no modo sobrevivência. Cheio. Já viu aqueles vídeos que a pessoa está assim na beira da praia tomando caldo? Aí quando ela vai levantar, toma outro caldo. Quando ela vai levantar, ela toma mais um caldo. Às vezes a vida está desse jeito, que a gente pensa que acaba uma coisa ruim, aí já vem outra. E aí vem outra, e aí vem outra. Você fala, Deus, dá um time aí, porque está difícil de respirar. Às vezes a vida está assim, no modo sobrevivência. Mas um homem segundo o coração de Deus, no momento de dificuldade, ele manteve o seu coração no Senhor. É assim na nossa vida. Deve ser assim na nossa vida. E quinto, uma coisa interessante também é que quando Davi está fugindo lá nessa caverna, né? Deus coloca 400 homens, tipo assim, a Bíblia fala, endividados, em aperto, espíritos desgostosos, só gente assim, pior do que ele. Ele está num momento muito ruim de vida e Deus traz gente para perto dele pior do que ele. E ele entende que ele tem que liderar aquelas pessoas. E ele entende que Deus quer usar aquelas pessoas como um instrumento de justiça. Quer que eles vão lá libertar o povo. Ele vai lá e lidera esse povo para fazer isso. Na nossa vida, às vezes, vai ser assim. As demandas vão mostrar qual é a vontade de Deus. Chegou pessoas quebradas perto da gente, a gente não tem que ficar, meu Deus, tá tão difícil que eu não tenho como ajudar fulano. Não. É o que eu falei. Às vezes a vontade de Deus está expressa na necessidade do próximo. Chegou pessoas em mim que precisam de mim, Deus, o Senhor sabe o tanto que está ruim para mim, mas me ajuda porque eu quero ajudar essas pessoas. E foi isso que Davi fez. E por fim, Davi torna-se rei de Israel. Saul morre e Davi se torna rei de Israel. A gente passou pelo menos por 5 missões diversas que Davi teve durante a sua vida. Mas o propósito dele nunca mudou. Sempre foi temer a Deus. Sempre foi ter um relacionamento com Deus. E esse é o propósito de nossas vidas. E eu falei isso tudo porque eu não sei o que você tem feito hoje na sua vida. Eu não sei quais são as missões que você tem hoje. Se é cuidar dos seus pais ou dos seus filhos. Se é trabalhar na empresa X ou Y. Não importa qual é a missão que você esteja exercendo no momento. O que você não pode perder de vista é o propósito, que é amar Deus, que é estar com o coração em Cristo. As missões durante a nossa vida vão variar. O que não pode variar é o nosso amor por Deus. O que não pode variar é o nosso relacionamento com Deus. Ele deve permanecer constante. Em situações boas e ruins, o propósito de nossa vida é continuar com o coração na presença de Deus. Amém. Não importa o quão difícil seja, que a gente mantenha o coração nesse lugar. Não importa que seja fazendo grandes trabalhos à luz da sociedade, trabalhos relevantes, de impacto social muito relevante.
Não importa que o nosso coração não se perca de Deus. Isso é o mais importante. O Pedro vai tocar uma música aqui e agora eu queria que você ficasse de pé e apresentasse sua vida a Deus. Eu não sei quais são as suas missões no momento. Eu não sei o que é que Deus tem te entregado. Eu não sei qual é a necessidade das pessoas que te cercam. Mas Deus quer te usar no meio disso tudo. Eu não sei se você está num momento de dificuldade e você tem pedido uma direção de Deus. Mas saiba que o que Deus espera de nós é que nosso coração continue nele. Ore isso para Deus agora, enquanto Pedro louva. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te pedimos que ela venha fazer efeito no nosso coração. Que tudo que tem guiado o nosso coração, que não o amor ao Senhor, que não uma devoção ao Senhor, Jesus, que esses outros amores, essas outras paixões caiam por terra. Nós pedimos, Deus, que independente das coisas que viemos passar por nessa vida, o nosso coração continue em Tua presença, Jesus. Que nada, que nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, venha tirar o nosso coração da Tua presença. Jesus, todo dia, todo tempo, toda estação das nossas vidas, Pai, é uma oportunidade para conhecer um pouco mais do Senhor. Se revela a nós, Pai. Que a nossa vida seja dedicada a ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, a conhecer o Teu coração, a fazer a Tua vontade, a amar o Senhor, Pai. Que tendo esse amor como base, nós venhamos tomar decisões acertadas. Que a gente venha cumprir a Tua vontade e possamos falar como Jesus falou. Que nós só fazemos aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Que o que nos direciona é os olhos voltados para a eternidade, não os olhos voltados para as coisas desse mundo, não para as riquezas desse mundo, não para as dificuldades desse mundo, não. O que direciona as nossas atitudes são os nossos olhos olhando para o céu e se movendo do jeito que o Senhor quer que nós nos movamos. Jesus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, Pai. Te peço, Pai, a bênção do Senhor, a direção do Senhor sobre essas vidas, Pai. Que hoje nossos corações venham sair daqui queimando para cumprir, Pai, a Tua vontade, para viver uma vida mais rendida a Ti, Jesus. Jesus, que a Tua palavra venha encontrar raiz no nosso coração. Que o inimigo não venha roubar, que as dificuldades dessa vida não venham roubar. Que o Teu Espírito venha fazer essa semente crescer e germinar, Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Apresente a sua vida, apresente os seus planos. Aquilo que você tem pedido direção de Deus. Peça para Ele capacidade para cumprir as missões que Ele tem te entregado nesse momento. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Te agradeço, Pai, pelo Teu Espírito que se fez presente aqui hoje, Jesus. Nós entendemos, Jesus. Renda-se à vontade do Senhor. Peça que Ele opere o querer e o realizar na sua vida. Viver uma vida de obediência.
coração. Deixa ele ouvir isso da sua boca. Ele é o dono da sua vida. Jesus, o Senhor é o dono da Tu nossa és o vida. dono do meu coração, e não há nada mais além de ti, e não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há nada mais além de ti, e não há nada mais além de ti. Vê se há em mim algo que não te agrada. Abra mão hoje. Hoje é o dia de abrir mão de coisas que tem te impedido de viver uma vida totalmente Te arranca, relacionada. Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há nada mais além de ti, não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há nada mais além de ti, não há nada mais além de ti. Aleluia. Aleluia, queridos. Ele é o dono do nosso coração. Que o nosso coração esteja hoje no lugar certo, no propósito, no caminho entregue a Ele. Deus amado, Tu és o dono dos nossos corações, assim como cantamos. A nossa alegria está no Senhor. E o Senhor é o nosso sustento, a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Agradecemos a Deus, querido, por todas as coisas que recebemos nesta noite. Obrigada, Deus, porque o Senhor falou conosco, através do louvor, através da palavra. Te agradecemos a Deus por esse momento de comunhão com o Senhor e por esse momento de comunhão uns com os outros aqui. Senhor, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida de forma que o Senhor nos ajude a viver e a caminhar com o Senhor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito estejam sobre a igreja e permaneça. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, queridos. Temos um lanche ali atrás. Continue aqui nesse momento de comunhão.